Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance. Isto é, de não desistirmos. Eu nasci em Londrina, moro em São Paulo há 48 anos, eu sou caipira de Londrina, né, o que a gente chama de pé vermelho, que é o nome que nós usamos a nós caipiras daquela região, mas nesses 48 anos em São Paulo, eu aprendi a gostar de várias coisas na cidade, claro. Uma delas, a música que o paulista mais gosta de samba, que é feita por um paulista nascido em Valinho, chamado João Rubinato. João Rubinato, que apelidou a si mesmo de Adoniran Barbosa. E é interessante porque a Adoniran Barbosa tem uma música que todo paulista canta quando bebe. Né? Normalmente às 2 da manhã, se você ouvir alguém cantando essa música, é paulista, que é Trem das 11. Claro, Trem das 11 tem o verso mais bonito que eu já vi na vida, e é o verso que dá sentido a um congresso como esse. Trem das 11 é um momento que ele canta: minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Isso é de uma simbologia estupenda, porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar significa que há homens e mulheres que não desistem de cuidar, de manter viva a esperança, de dar vitalidade à existência, de recusar a desertificação dos sonhos. E por isso, quando esse congresso vai terminando, uma das coisas que eu lembro é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E nesse sentido, não é casual que essas mandalas tenham sido construídas. Afinal, o que é esse trabalho, se não nós nos juntarmos para proteger vida? Eu gosto muito de uma expressão que existe no idioma tupi, que veio para nós no Brasil, do Rio de Janeiro, mas hoje existe em todos os outros lugares, na palavra dos tupis. Quando as pessoas se juntam para fazer alguma coisa e dar essas mandalas, eles têm em tupi uma expressão que é potirão. Potirão, que no nosso idioma gerou a palavra mutirão. E a expressão potirão em tupi significa mãos que se juntam. Po é mão, tirão é junto. Por isso, mutirão é quando as mãos se juntam para edificar uma obra. E aqui nesse espaço há um grupo de homens e mulheres, não só aqui, mas a partir daqui também, que tem em mutirão um trabalho que é a capacidade de não dormir enquanto não se chegar. Aliás, a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Ela mora em São Paulo, como eu. Moramos, inclusive, na mesma rua. E é curioso, ela tem 86 anos de idade. Anteontem ela me ligou e falou: filho, onde você está? Falei: estou em Florianópolis, mãe. 11 da noite. Falou: já jantou? Falei: já. Falou: já escovou o dente? Eu, um avô de mais de 60 anos, e ela continua cuidando. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Eu tenho netos e netas em Florianópolis e às vezes vou lá não só para trabalhar, como para visitá-los. E eu estava nesta semana e uma das minhas netas, que tem 2 anos e meio, ela me chamou uma hora e disse algo que para mim daria um pouco do sentido da vida. Quando aquilo que eu vou relatar aconteceu, eu estava pronto para partir. Não é que eu desejava partir, mas se eu partisse naquele momento, se a divindade decidisse me levar, eu já estava pronto. Porque ela me chamou e falou assim: vô, vamos pegar a amora? Falei: vamos. Ela gosta muito de amora e eu também. No fundo da casa dela tem árvores com amora. E aí eu ficava segurando, porque a árvore é alta. A gente entrou debaixo da árvore e eu erguia. E ela pegava a amora, sempre madura, muito boa. 2 para mim e 1 para ela. 2 para mim e 1 para ela, e ia pondo na minha boca. Você ficar debaixo de uma amoreira, com a neta colocando a amora para você comer, dá uma sensação de uma existência tão vitalizada, que eu me lembrei naquele momento de uma frase da Terezinha Rios, da filósofa de Minas Gerais, mas que mora em São Paulo, quando ela disse que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade, ela se garante na nossa obra, na nossa esperança, no nosso desejo de, como foi aqui lembrado, investir 100% de esforço se houver 1% de chance.
Isto é, de não desistirmos. É interessante, porque eu gosto demais de lembrar, na área de filosofia, a gente medita sobre esses temas. Quando eu estava ali com a Ana Luísa, essa neta minha, e ela apanhando as amoras, eu me lembrava, né, da nossa condição. E como eu dizia antes, de mesmo não sendo imortal, poder imaginar a eternidade. A eternidade no que se faz, no que se vive, na recusa à falência da esperança, na possibilidade de entender aquilo que nos ajuda a existir de maneira mais plena. Eu, nascido em Londrina, como disse, meu pai, quando eu era criança, ele paulista, já faleceu, ele era gerente de banco. Numa época em que Londrina, todas as estradas eram de terra. E lá no Paraná se usava jipe de capota de lona. Você imagina num calor que eventualmente há naquela região do Paraná, capota de lona. E meu pai chegava em casa todo dia, 6:30 da tarde, era só poeira de cima e embaixo. Só dá para ver o branco do olho dele. Aquele calor infernal, poeira, suado. Em vez de entrar em casa e praguejar, xingar, reclamar, primeira coisa que ele dizia assim: mas olha como Deus gosta de mim, hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. De uma outra vez ele chegava e dizia assim: olha como eu sou abençoado. Olha só, filho, hoje acabou a gasolina do GP e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Qual era a perspectiva ali? Não era fingir que os problemas não existiam, mas era não dar a eles uma dimensão que não tem que ser dado. Isto é, quando você olha uma porta, você sabe que ela tem fechadura e maçaneta. É preciso prestar mais atenção na maçaneta do que na fechadura. Embora quem quer abrir uma porta não pode desconsiderar que ela tem uma fechadura. Mas há pessoas que ficam tão obcecadas pela fechadura que não enxergam nunca a maçaneta e aí não abrem o que pode ser aberto. E nesse sentido, claro, a ideia de uma capacidade de ter a percepção do não desistir, de ir buscar, de procurar, é algo decisivo. Aquilo que Paulo Freire, um homem estupendo, eu tive a honra de trabalhar com ele 17 anos, e Paulo Freire era um homem que era capaz de lembrar para nós algo, de que na vida, dizia ele, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Eu espero que dê certo, espero que resolva, espero que aconteça. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é ter uma postura ativa em relação àquilo que pode, inclusive, nos perturbar, como perturba estando vivo. Eu gosto muito de lembrar de uma situação que vivi há uns 5 anos em São Paulo. Estava eu num congresso da área de enfermagem. E quando terminou, havia um debate. Hoje eu não vou abrir um debate aqui, porque é a última atividade, mas havia ali um debate nesse evento. 2.000 enfermeiras num espaço. E aí uma enfermeira, a hora que terminou a atividade, que ela veio para o debate, ela perguntou, pegou o microfone e fez uma pergunta que um filósofo gosta de responder. Ela virou e falou assim: professor, o que o senhor quer que fale sobre o senhor no seu velório? Pergunta funda. E eu aí dei uma volta, fui a Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, Pitágoras, Zenão. Falei, eu vou pegar essa enfermeira, na volta ela vai ver. Fui dando uma volta. Na hora que eu terminei, virei para ela e falei assim: e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela falou, quero que fale assim: nossa, ela está mexendo. Que é a expressão mais simples, menos sofisticada, sem elaboração teórica e sem abstração. Afinal, o que é que um ser vivo deseja? Permanecer vivo. Se essa vitalidade nos honra, se essa vitalidade ainda é digna, se essa vitalidade não nos machuca. Nesse sentido, é claro que o sentido da vida se coloca na possibilidade de tê-la naquilo que ela pode ser de plenitude, naquilo que impede, algo decisivo. No livro Qual é a Tua Obra, eu uso uma frase que eu gosto demais, de um grande pensador britânico chamado Benjamin Disraeli. E Benjamin Disraeli dizia: a vida é muito curta para ser pequena.
A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que a gente consiga pequená-la de algum modo. E a vida de fato é curta. Vida média hoje 75 anos. Média, alguns vão menos, outros vão mais. 75 é pouco. Quando você é jovem, como há vários aqui, para você chegar a 60, 70, demora. Quando você tem 20 anos, alguém de 60 anos já está perto do check-out. Quando você tem mais de 60... Outro dia eu fui renovar meu cartão de crédito, que já estava bem antigo, o cartão de crédito, renovei. E aí fui fazer uma compra na internet e naquele momento da compra em que você tem que colocar a data de validade do cartão de crédito, eu quase fiquei meditando, meu cartão tem mais validade que eu. Quando teu cartão tem mais validade que você, é preciso pensar. Minha mãe, 86 anos de idade, domingo retrasado, estava eu caminhando na praça com a minha mulher, na Buenos Aires, onde nós moramos todos perto, aqui para quem conhece São Paulo. Aí encontrei com ela, fim de tarde. Ela falou, filho, eu estava agora lá na igreja, sabe o que uma velhinha me falou? Eu falei, mãe, defina a velhinha. A senhora tem 86 anos. Ela falou, deve ter uns 88, por aí. Claro. A vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, superficial, inútil, morna, descartável. Afinal, um dia, um grande pensador gaúcho, nascido provavelmente em Rio Grande, não se sabe onde ele nasceu, um homem chamado Aparício Torelli. Muita gente o conhece pelo apelido que ele adotou, que é Barão de Itararé. O Aparício Torelli, apelidado por si mesmo de Barão de Itararé, tem uma frase de uma clareza, só não entende quem não quer. Disse ele, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Não é a vida que te leva, é a vida que você leva. Com a tua condição, com a tua esperança, com a tua turbulência, com a tua dificuldade, mas sem acovardar-se, sem desistir, sem entregar. E lembrando que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante. Essa expressão de Aparício Torelli, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva, ela se aproxima um pouco do grande poeta gaúcho, que é aquele sim que eu admiro mais, um homem que inspirou vários dos meus livros, um grande homem nascido em Alegrete, chamado Mário Quintana. Mário Quintana, um homem estupendo, que morreu com quase 88 anos de idade, solteiro. Aliás, ele tem a frase mais bonita que eu já vi para não casar, e a mais inteligente. Todas as vezes que alguém perguntava a Mário Quintana, mas por que o senhor nunca se casou? Ele dizia, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma só desiludida. Que é um argumento ecológico. Mário Quintana, um homem que deu um azar danado, morreu na mesma semana que Ayrton Senna. E quando você é alguém muito importante, mas alguém famoso morre perto, você desaparece. Senna morreu no dia 1º de maio de 94 e Quintana em 5 de maio de 94. Isso significa que muita gente que, por exemplo, não sabe que Mário Quintana morreu. Outros nem que ele viveu. Mário Quintana, um homem maravilhoso que por três vezes, tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e foi recusado. 3 vezes. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Recusou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou na academia também? Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Monteiro Lobato. Mas Quintana, da 3ª vez que foi recusado, deu o troco. E fez como um poeta sabe fazer, com um poema. E fez uma trova que muita gente que conhece, chamado Poeminho do Contra. Não é poeminha, é Poeminho do Contra. Tem só 4 linhas, que eu vou declamar aqui, e que é fortíssimo. Disse ele, a quem eu prejudicou: todos esses que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que vingança bonita.
todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarei. Parece fase de para-choque de caminhão no Paraná. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Já pensou? Mário Quintana, um homem genial. Ele tem uma trova que eu vou fazê-la para você e eu não esquecemos. Ele diz: um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha só, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. E quando é que você e eu deixamos de viver? Não quando a gente morre, mas quando a gente vai tendo mortes cotidianas, com a morte da esperança, a morte do afeto. Você deixa de viver quando morre tua capacidade de amorosidade, de solidariedade, de fraternidade. Um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Por isso, quando Israel fala, a vida é muito curta para ser pequena, é claro que nós não somos, obviamente, imortais. Mas nós podemos ser eternos. Claro que mortais não somos. Aliás, vários filósofos pensaram sobre o tema da vida e da morte. Entre eles, Epicuro, que tem a mais expressiva frase sobre isso, dizia ele: eu não temo minha morte por uma razão, nunca vou encontrá-la. Enquanto eu existo, minha morte não existe. Quando ela existe, eu não existo. Então não vou encontrá-la nunca, por que temê-la? Disse: ué, mas isso é só uma frase. Bom, é simbologia. Nós vivemos de simbologias. Ou o Woody Allen, que disse: eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Ou Chico Anísio, que dizia: eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Claro, Ariano Suassuna, nosso grande, especial, intelectual, que dizia que chamava a morte de cã, de demônia. Claro que ele estava falando ali não da morte que um dia já o levou, mas da vida que podia ser banal, fútil. E é claro que Ariano Suassuna continua vivo na sua obra, no seu projeto. Cada vez que um de nós assiste o Alto da Compadecida, vive ele outra vez. Claro, mas não precisa ser um escritor, um ator, não precisa ser um inventor. Cada um e cada uma de nós tem a sua obra no dia a dia, tem a sua obra naquilo que faz. Interessante. Eu, Cortella, nascido em Londrina, como disse, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não é que não havia TV na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, à noite, o que eu fazia? Ficava pensando, tinha que fazer. E do que eu pensava? Que no dia que eu morresse, qual seria o meu epitáfio? Isto é, qual seria a inscrição no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica e ficava pensando isso. Hoje eu não tenho mais essa questão porque eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, cada um que decide, mas eu acho a cremação mais ecológica, afinal, porque a gente tem um problema de saúde pública em relação ao sepultamento. Já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento? Isso tem um impacto ambiental. São Paulo, que é a cidade onde estamos, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Isso tem um impacto no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. Portanto, é uma questão de saúde pública. Eu quero que se faça doação de tudo que se puder e, ao mesmo tempo, se faça a cremação. Mas essa é uma decisão individual. Aliás, minha mãe, ela é contrária à cremação. Ela é a favor do sepultamento e há uma boa coincidência entre nós. Eu nasci no dia do aniversário dela. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Família organizada, planejamento estratégico, Portanto, todo ano nós comemoramos o aniversário juntos, com filhos, netos, bisnetos, etc. O ano passado, que ela fazia 85 anos, veja como é que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. 85 anos de idade ela estava fazendo, e no meio do almoço eu lembrei aos filhos, aqui no aniversário você fala de vida e de morte, por causa de idade. E no meio do aniversário do almoço eu falei: filhos, vocês não esqueçam que o papai quer ser cremado. Minha mãe, 85 anos de idade, virou e falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Ela acha que é Highlander. Olha só, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Interessante.
Se você observa, um dos sentidos da vida é ser capaz de não descuidar das outras vidas e da própria. Um dos sentidos da vida é cuidar da vida, seja da própria, seja de outras e outros. E nesse sentido, claro, se a gente lembra a necessidade de pensar na obra. E eu imaginava até 10 anos qual seria o meu epitáfio. Um dia eu sosseguei, cheguei ao epitáfio que eu queria. Encrenca. Há uns 5 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que lá vou e tenho tempo, eu vou visitar a Casa de Cultura Mário Quintana. Quem conhece Porto Alegre, ali na Rua da Praia, na Rua dos Andradas, onde era o antigo Hotel Majestic, no qual ele viveu por 27 anos. E quando ele morreu, o ex-jogador de futebol Falcão comprou uma parte daquilo e fez ali a Casa de Cultura Mário Quintana, preservando o quarto que ele morava, com a cama, a escrivaninha, o armário. E quando eu posso, vou lá visitar. Há uns 5 anos, em Encrenca, fui eu lá, e pela primeira vez, eu fiz algo que não era proibido. Mexi num caderno que ele deixava em cima da mesa, com anotações do próprio Quintana. Quando eu abri o caderno, quase que eu caí sentado, ele houvera anotado ali qual era o epitáfio que ele queria pro túmulo dele. E eu quase caí sentado, porque ele tinha escolhido pro túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu. Claro que ele não copiou de mim, né? Mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele a mais forte verdade que eu conheço, que parece piada e não é. Ele mandou escrever no túmulo dele, e está no túmulo dele: eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na fraternidade que construiu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou, na felicidade que sonhou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Afinal, se você imagina, a expressão "eu não estou aqui" é um sinônimo daquilo que aqui é sempre lembrado, de que nós não somos mera materialidade que se encerra com o perecimento de uma biologia. Isto é, algo em nós que persiste. Alguns creem que seja imaterial e outros creem que seja, além da imaterialidade, a própria obra daquilo que fica. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina qual é o impacto que isso carrega, é necessário lembrar de novo: a vida é muito curta para ser pequena. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Quando a gente tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Interessante. Vários de nós aqui já tivemos turbulências na vida em relação à existência, negócios, profissão, falecimentos, doenças. No entanto, muita gente não apequenou a vida sabendo que essa turbulência, ela não impede que você e eu sejamos capazes de construir a ideia de que a gente não está ali. Ao contrário, de que a gente até, lembrando de novo a frase, não é imortal, mas pode ser eterno. E a nossa eternidade vem de um fato: você ganha eternidade quando você consegue ser uma pessoa importante. Importante. Não confunda importante com famoso. Muita gente na tua vida é importante, não é famosa. E tem muita gente que é famosa e que não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Interessante. Quem aqui é da área da saúde, tem muita gente que sabe o que as pessoas falam. Eu me lembro, eu dei aula na Santa Casa de São Paulo um tempo, e vez ou outra a gente saía e ia até a UTI, por qualquer razão, um lugar onde a coisa é um pouco mais complicada. Você sabe o que as pessoas falam quando elas estão partindo? Você conhece isso. É difícil uma delas grudar e você dizer: doutor, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero destruir um pouco mais o meio ambiente. Você sabe que elas falam. Ela gruda em você e diz: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos e a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu viver mais um dia só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma hora só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como escreveu o mesmo Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia.
E a travessia você faz com outros e outros. Por isso, quando esse congresso termina, ele não termina. Porque minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E você já está preparando o próximo, e no intervalo entre um e outro, e na tua atividade em cada um dos 23 estados que aqui estão, e pessoas que sabem da importância de imaginar que nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. E essa eternidade será tão mais valorosa e digna quanto mais a gente puder ficar nas outras pessoas pela bondade praticada e não pela piedade exercida. Nesse sentido, insisto, não é a morte que me importa, pelo óbvio, ela é um fato. Minha preocupação é a vida, para que ela não seja pequena, banal, fútil, morna. Nesta hora, quero ir construindo nesses teus 6 minutos ainda de desespero uma ideia. Eu gosto demais de um grande pensador, um homem do século XX chamado Benjamin Disraeli, que eu citei aqui. Mas gosto demais de um outro homem do século XX, porque o Disraeli, desculpe, é do século XIX. Gosto muito de um grande médico do século XX, que era professor como eu, até 30 anos de idade, que foi Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, aliás, foi Prêmio Nobel da Paz, em 1952. Schweitzer, quando tinha 30 anos de idade, achou que era pouco ser professor, que era o que ele era. Ele achou que ele tinha que ser mais importante. E ele decidiu que ele ia fazer medicina. Formou-se aos 37 anos e foi embora para o Gabão. Aliás, só por curiosidade, quando Schweitzer morreu, o corpo dele está sepultado na Europa, mas o coração está no Gabão. Porque o povo do Gabão pediu o coração dele, literalmente. Então o corpo todo está na Europa e o coração está sepultado no Gabão. E esse grande homem, Albert Schweitzer, ele tem uma frase para você e eu não esquecemos. Disse um dia Schweitzer: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que é que não pode morrer? A esperança. Você sabe que a palavra esperança em latim é expes, da onde veio também a palavra espirro, da onde veio a palavra hálito, da onde veio a palavra alma, no sentido latino de ânima. Esperança, espirro, inspiração, aquilo que a gente emana. A esperança como condição de imaginar que a vida é curta para ser pequena. E a esperança como sendo não a do verbo esperar, como eu lembrei antes citando Paulo Freire, mas do verbo esperançar. Volto à ideia: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Por isso, um dia, um grande carioca que não passou pela escola, um homem que era cavalariano da Polícia Militar do Rio, da Cavalaria do Rio, um homem chamado Nelson Cavaquinho, cujo aniversário é agora, no próximo mês, em outubro. Nelson Cavaquinho tem uma música magnífica que muitos conhecem, chamada Juízo Final. Juízo Final. E essa música tem 4 versos iniciais imbatíveis. Cantou e escreveu um dia Nelson Cavaquinho: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Olha que esperança funda. Olha só: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Insisto eu nesse minuto final, agradecendo imensamente a ocasião de partilharmos um pouco daquilo que para nós é um mistério, que é essa vida que pode até ser curta, mas não deve jamais ser pequena. Homens e mulheres que em mutirão vão mandalando na sua história. Homens e mulheres que sabem, acima de qualquer coisa, que imortal não sou, mas eterno dá para ser. Alguns irmãos Cortella, é tarde. Eu digo sempre, citando Chico Xavier, eu não sou espírita, não tenho nenhuma convicção reencarnacionista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Se eu tivesse alguma autoridade sobre os católicos, ia fazer força para santificá-lo. Um homem que passou a vida cuidando de vida.
Chico Xavier, de acordo com os espíritas, disse, você sabe, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Uma coisa forte, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. E nessa hora, agora, é necessário, acima de tudo, que a gente não esqueça da nossa capacidade de esperançar, da nossa capacidade de o dia quando nos formos, ser possível de nós lembrarem de um epitáfio. Eu não estou aqui. Mas acima de tudo, que é o teu caso, e espero que seja o meu, lembrar sempre, sempre, que minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente, você conhece professor excelente, você conhece família excelente, você conhece médico ou médico excelente, conhece garçom excelente. Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim, olha, aqui a comida, o prato é bem servido, um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim, mas o cara tá louco. Por que ele vai dizer uma coisa dessa? Vocês vão ganhar menos se ele fizer isso? Não. Porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato. E ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza. E aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? E eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha, como, você não dirige? Eu digo, eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro, havia sessão de fotos, coisa que hoje nós por enquanto não podemos fazer. Aliás, porque queremos ficar todas vivas e vivos e bem. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes.
e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes, era 1 e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1 e tanto da manhã, e eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa, e nessa estufa 2 bolinhos. E eu disse ao garçom: por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse: eu, se fosse o senhor, não comia, não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode ser pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é: não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer: o que eu posso fazer? Nós dissemos: e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse: a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer: a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse: como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos, e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi, e o garçom, ou o taxista, ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz: faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste, sentar para ver Marvel, porque ele vê. Acompanhar o Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, tá lá gente que estava em 1989 no Rock in Rio, gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter a ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi. Um sujeito antigo, ele pegou um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou: senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse: não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou: é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou: eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e
né, também anglicanos, Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mas especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção, já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso, a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça
na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei: vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou: ué, mas não pode nome de gente viva. Eu falei: então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem. Eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não se esqueça, dizia meu pai Antônio várias vezes. Não se esqueça, dizia minha mãe Emília várias vezes. Ele bancário, ela professora. Ela mais especialmente dizia: não se esqueça, pense com a sua cabeça. Preste atenção em outras cabeças, mas pense com a tua. Isso significava, você diz, é óbvio, não dá para pensar com a cabeça de outra pessoa. Às vezes querem que assim seja. Isto é, que você não tenha autonomia, não tenha liberdade intelectual, que você seja apenas alguém que segue convicções, percepções, ideias que você não aderiu, né, de modo consciente. Isso em qualquer área. Na área da filosofia, na área da ciência, na área da arte, na área da religião. É um perigo. Por isso, as várias noções do não se esqueça estão colocadas em algo que nem sempre a escola da vida nos oferece. A escola da vida, o vivendo e aprendendo, é altamente eficaz, mas encontra limite. A escola da vida permite que a gente aprenda coisas com mais relevância, com mais propriedade, mas ela tem alguns limites, entre eles o fato de que é mais lento o aprendizado na escola da vida. Eu nunca me esqueço de uma situação relatada um dia por um dos nossos maiores antropólogos no Brasil, que foi, Vilas Boas. A família Vilas Boas, que tantas vezes dentro do nosso país atuou com comunidades, populações indígenas. E um dia, Orlando Vilas Boas relatava algo e eu pude aprender isso também. E essa situação depois eu vivenciei de um outro modo. Mas eu vou relatar mais o que ele contou, porque é mais denso, mais significativo. Disse ele que logo no início das atividades que ele teve no Parque Xingu, ele estava um dia, numa tarde meio modorrenta, meio com um sol inclemente, daqueles que Rio Preto tem de vez em quando, estava ali sentado e ao lado tinha uma mãe indígena com uma criança pequenininha. E essa mãe estava fazendo uns vasinhos de barro. Ela estava pegando barro, argila e moldando algum vasinho. E a criança de 4, 5 anos brincava em volta. E a mãe, e ele só observando. A mãe terminava o vasinho, pegou o vasinho e pôs sobre um toco para secar. Assim que começou a secar, a criança foi lá, pegou o vasinho e no chão, espatifou. O que a mãe fez com a sabedoria indígena? Começou a fazer outro vasinho. E foi fazendo, passou mais 20 minutos moldando aquilo e colocou sobre o toco de árvore para secar. A criança foi lá, pegou e pá! E eu naquela hora já estava nervoso de ouvir a história. Ele, Orlando Vilas Boas, contava que ele se mexia, imaginando o que ela iria fazer. Ele nada fez, nem deveria. Ela fez o terceiro vaso e a criança espatifou o terceiro vaso. No quarto que ela começou a fazer, ele não aguentou. Foi lá e falou: você não vai fazer nada? Ela falou: nada o quê? Falei: mas você está fazendo vasinho de barro, você põe para secar e tua criança quebra. Ela diz: mas uma hora ele para de quebrar. E de fato, quando ela fez o quinto vaso, ele não quebrou mais. Olha que interessante, olha que coisa gostosa, olha que coisa encantadora, olha que coisa perigosa. Por quê?
Porque a depender do lugar que você está, a comunidade que você vive, o tempo de mudança das coisas, algo que vá tão devagar como o ensinamento é possível. Mas quando você precisa turbinar a aprendizagem, quando você precisa acelerar as capacidades de algo fazer ou entender, não dá para eu aguardar. Eu preciso, inclusive, evitar equívocos, porque um método de aprendizado apenas pela escola da vida, embora ele seja mais introjetável e, portanto, mais absorvível, ele tem um risco, ele é mais lento, não é organizável, isto é, você não controla as estruturas de resultado e pode ser perigoso. Você não pode imaginar que alguém vai aprender a nadar apenas porque é jogado dentro d'água. Uma outra pessoa até aprendeu fazendo isso, mas alguns não mais. Aliás, nem aqui estão para relatar. A história com a mãe indígena, que é magnífica, mostra como é que naquela comunidade, daquele modo. Mas ela não vale sempre. No mundo de mudança, você e eu ficamos envelhecidos com facilidade. Por isso, quem aqui dirige sabe muito bem. Quando você está dirigindo, o teu carro tem para-brisa e retrovisor. Mas você já notou uma coisa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Porque passado é referência, não é direção. Passado é referência. Tem gente na vida que dirige com um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequenininho. E fica, no meu tempo, se eu pudesse, aqui não é mais assim. Precisa coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável àquilo que eu tenho que alterar. Insisto, não é tudo que eu altero, mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Olha só, eu sou da área de filosofia. Sócrates é uma marca do pensamento filosófico, a tal ponto que a filosofia antiga é dividida em pré-socrática, socrática e pós-socrática. Sócrates é um exemplo de humildade na trajetória, uma pessoa que não envelheceu a cabeça, mesmo tendo ficado idosa. Aliás, quem é professor aqui, como eu, de filosofia, a gente faz uma coisa em sala de aula, no primeiro dia de aula, para pegar gente arrogante. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte: tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Tem gente que é arrogante. Sabe como é que a gente faz sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, para fazer um levantamento, eu queria saber, por favor, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Não existe nenhum livro do Sócrates. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão, especialmente nos diálogos. Não há nada do Sócrates. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico, isso é tolo. Se eu quiser formar uma pessoa, eu não posso humilhá-la, eu preciso formá-la. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal, talvez eu tenha falado do Sócrates, você entendeu Sófocles, porque do Sócrates não tem nenhum livro. Aí o menino diz, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte: nós dois sabemos o que aconteceu. Não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado. Eu poderia ofender o menino em público, claro, nos tempos já ultrapassados, isso seria chamado de estímulo. Aliás, quando tem o professor, ou professora, na hora de distribuir as provas, fazia uma coisa horrorosa, distribuir as provas falando a nota em voz alta. Vou distribuir as provas, vocês fizeram quinta-feira passada. Vou fazê-lo por nota em ordem decrescente. Paulo, 5. Pronto, você já se preparava. Se o Paulo era 5, imagina dali para baixo. Para que fazer isso? Há uma regra básica.
Corrija no privado e elogie em público. Elogie em público, mas corrija no particular. Alguém que quer formar outro, corrige sem ofender, orienta sem humilhar. É um modo ultrapassado achar que você está estimulando pessoas quando você as machuca. Que nem na empresa. Até algum tempo, aquilo que hoje é chamado, com toda razão, de assédio moral, era chamado de estímulo. Seguinte, você se prepara, tá? Tô de olho em você. Vai almoçar, depois a gente conversa. Imagina, a pessoa entrava em pânico. Ó, eu tô prestando atenção nas tuas coisas. Vá para casa, fim de semana, aproveite. Segunda-feira eu converso com você. Isso hoje é considerado assédio moral, com toda razão, porque isso faz com que a pessoa se sinta aterrorizada. Há algum tempo isso era usual, agora não pode. E por quê? Porque fazer alguém sofrer, humilhado, aterrorizado, é algo desnecessário. Superar, inovar, transformar. A sorte segue a coragem. Eles resolveram agora, os mais jovens de idade que eu, fazer uma coisa inacreditável: cerveja em casa. Nós passamos milhares de anos tentando comprar cerveja pronta, tirá-la já da freezer ou da geladeira, e eles decidiram fazer cerveja em casa. Para quê? Para ficar junto, para se encontrar. Não é para tomar cerveja. Olha que coisa. Há algumas coisas que, para mudar, elas precisam ser revividas. Nessa hora, claro, outro dia, o Pedro, que cuida das minhas redes sociais, não só minha, de outras pessoas também, ele postou uma fala minha antiga. Às quintas-feiras, no meu Instagram, que é Cortella Oficial, o Pedro posta o baú do Cortella, que são falas minhas, né, que eu fiz há 10, 15, 20 anos e que se localiza hoje no mundo digital. E ele postou uma fala minha sobre churrasco. Vocês não fazem ideia, em que eu dizia que é importante fazer churrasco e que a finalidade do churrasco não era comer carne, era ficar junto. Aliás, um churrasco só é bom quando ele demora. Tem gente que chega no churrasco e já quer comer imediatamente. Isso atrapalha tudo. A finalidade do churrasco não é comer carne. Você quer comer carne? Você compra 1 quilo, frita e come. Um churrasco bom é aquele que 8 da manhã você coloca uma costela, uma janela, como a gente chama no sul de costela, lá no alto, e vai baixando. Ela demora 8 horas para ficar feita. Aliás, na hora que ela ficar pronta às 4 da tarde, você nem vai querer comer de tanto que você já bebeu. Mas a finalidade não é comer carne, é ficar junto. Tanto faz se é carne. Há pessoas que querem no churrasco fazer vegetais. Nós na família temos situações diversas. Uma das minhas meninas, que é uma sobrinha, ela é médica, é vegana. Ela está conosco o tempo todo. Minha mulher, a Cláudia, é vegetariana. Por isso, numa pequena chácara que nós temos em São Paulo, próximo à cidade, a gente tem 3 churrasqueiras. Uma pequenininha para os veganos, uma um pouco maior para os vegetarianos e uma grande para humanos. Essas 3, elas permitem que a gente conviva na diversidade. Olha só, não sei para quem que você está batendo palma, mas claro que essa brincadeira irrita imensamente a nação vegana e a nação vegetariana. E é claro que é uma brincadeira, mas eu sou o único que leva vantagem. Porque eu adoro as coisas veganas e eu as como, adoro coisas vegetarianas e eu as como, e claro, também por ser onívoro, vou às outras coisas. Nós convivemos bem, aprendemos uns com os outros, não queremos esfaquear o outro só porque ele pensa diferente. A gente acha que tem que esfaquear é o boi. Você diz assim, mas e os veganos? Jamais. Não tem que esfaquear nada. Ora, esse é um dos modos. Por que eu estou dizendo isso? Porque você quer coisa mais antiga do que churrasco? Você pega uma carne crua, pega lenha ou madeira, põe fogo, carvão, põe aquilo lá e come com a mão. Qual é a finalidade? Ficar junto. Claro, não é comer carne. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre superar, inovar e transformar é você criar o inédito. Também é dar vitalidade ao antigo. Isto é, num mundo de mudança, é preciso não cair numa obsessão pelo mudancismo. Às vezes, ao terminar uma reflexão como essa, a pessoa chega para mim, e a pretexto até de me elogiar,
ela acaba me ofendendo sem querer. Ela diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva nessa hora. Quer dizer que eu tenho o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum, que eu não fiz esforço algum, que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Claro que não. Faz 62 anos que eu estou na escola como aluno e professor. Para eu escrever 42 livros, eu já li mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou numa cidade ouvindo, aprendendo, conversando, refletindo, errando, voltando. E o resultado, você vê um pedaço aqui. A pessoa que só vê o resultado às vezes diz no Cortella: você tem o dom. Como dom? Claro que eu fui abençoado de várias maneiras, mas uma boa parte disso resulta de uma dedicação, de um esforço, que não é só meu, mas também eu não deixei de fazê-lo. Isso vale para mim, vale para você. Cautela. Hoje uma parte das pessoas esquece dessa reflexão. Outro dia o Marcelo Tass, com quem eu tenho um livro chamado Basta de Cidadania Obscena, ele retomou numa palestra uma fala minha, que algumas pessoas aqui talvez já tenham visto eu mencionar esta ideia, a noção de esforço. E eu conto isso sempre que eu posso. Meus filhos cresceram, os 3, com uma ideia que pode até parecer meio perversa, mas ela tem uma natureza pedagógica. Desde que eles eram pequenininhos, eu dizia para eles o seguinte: no dia que você fizer 12 anos de idade, eu vou contar para você qual é o segredo da vida. No dia que você fizer 12 anos, eu vou contar o segredo da vida. E todos eles aprenderam. Tanto que todos têm sucesso, são decentes, todos têm capacidade de se dedicar, esforçar. E eu dizia: vocês vão ter aos 12 anos isso. E quando eu contar para você, não conte para os teus irmãos, espere chegar a tua hora e a deles. O André, que é o meu filho que tem mais idade, que tem 42 anos, ele faz aniversário em dezembro. No dia do aniversário dele, às 4 horas da manhã, ele foi lá me acordar. Falou: pai, falei: oi filho, hoje é meu aniversário. Falei: que bom filho, parabéns, que ótimo. Falei: então pai, hoje eu estou fazendo 12 anos. Falei: que bom, fico feliz. Então pai, hoje é o dia que você vai me contar o segredo da vida. Foi verdade filho, e eu contei. E como contei para os outros, e eles aprenderam. Quem é caipira aqui vai entender bem isso de uma maneira mais intensa. Eu falei: vem aqui com o papai na sala. Ele veio. Falei: senta aqui comigo. Ele sentou. Eu falei: sabe qual que é o segredo da vida? Ele falou: não. Eu falei: o segredo da vida é vaca não dá leite. Ele falou: hã? Eu falei: vaca não dá leite, você tem que tirar. Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite, você tem que tirar. Se você não tirar, não tem leite. Cuidado, tem um monte de gente que acha que vaca dá leite, e ela não dá. Para ter leite, você tem que levantar 3:30 da manhã, entrar num curral, amarrar a vaca, amarrar as pernas da vaca, entrar no meio daquela bosta toda, sentar num banquinho, amarrar o rabo da vaca, senão eu te embostei inteiro, segurar na teta dela e senão não tem leite. Aliás, só por curiosidade, quantas tetas tem uma vaca? 4. Vaca não é luva. Vaca não dá leite. Se nós criarmos a nós e as novas gerações com a ideia de que vaca dá leite, eles poderão ser medíocres, porque aguardarão que as coisas venham. O estudo, a profissão, a competência exige dedicação, esforço, habilidade. Claro, hoje fica até mais fácil. Às vezes você tem, eu escrevi isso num livro chamado Educação, Escola e Docência. Às vezes você tem teu filho de 14 anos e chega para você e fala: pai, eu não vou fazer faculdade. Ué, por que não vai? Bill Gates não terminou faculdade, Steve Jobs não terminou faculdade, Mark Zuckerberg não terminou faculdade. Por que eu vou terminar a faculdade? Porque eu não vou nem fazer. Nessa hora você tem que chamar teu filho num canto e dizer: filho, vem aqui com o papai. De fato, Mark Zuckerberg não terminou a faculdade e inventou, junto com um brasileiro, uma coisa estupenda, que é o Facebook. Ele não terminou, ele largou. Mas sabe o que ele largou? Faculdade ele largou? Aí você tem que falar bem alto no ouvido dele: Harvard! Ele largou Harvard, que é a melhor universidade do mundo. 1 ano em Harvard equivale a 30 numa unisquina qualquer. Então papai concorda com você. Você quer fazer como Bill Gates, como Zuckerberg, faço com você um trato sem volta, tá bom? Concordo com você, parabéns. Primeiro você entra em Harvard, depois você larga.
Porque se você vai fazer como eles, faça como eles. Essa perspectiva é exatamente para impedir que as novas gerações e nós, que temos mais idade, caiamos exatamente nessa armadilha que é, tudo bem, dá pro gasto. Cautela. A mediocridade na vida, no afeto, na relação, ela é muito redutora. Uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, uma das coisas que mais me chateia, dado que eu sou gerúndio, cortelando, se eu fosse um particípio, como disse na partida, seria cortelado, mas cortelado significa concluído, encerrado, terminado, e eu não desejo que assim seja. Enquanto vivo, né, ou viva uma pessoa estiver, é necessário seguir. E quando eu fico imaginando, como é triste, vez ou outra, eu encontro alguém que faz 2, 3 anos que não a vejo, e a pessoa vira para mim e diz assim: nossa, você não mudou nada. Aquilo me assusta muito. Como, passados 2, 3 anos, estou como estava eu, do mesmo modo. Claro que eu não quero estar pior. Claro que eu não quero estar de uma maneira que a minha identidade ela se perca. Mas de forma alguma, eu quero estar absolutamente idêntico. E como eu lembro com frequência, 2 dos meus livros tratam bem desse tema. Um se chama Qual é a Tua Obra? E o outro Por que Fazemos o que Fazemos. Saiu agora, recentemente, um outro, né, que se chama Faça o Teu Melhor, que agrega elementos desses 2 anteriores num passo seguinte. Mas tanto em um como no outro, especialmente os 2 inicialmente mencionados, eu trato exatamente dessa noção de você e eu sermos capazes de aperfeiçoar nossa presença, nossa percepção, nosso modo de olhar, sem perder a identidade. Por exemplo, eu tenho meus pensamentos, tenho minhas convicções, eu tenho as minhas crenças, eu não quero abrir mão de convicções, de crenças, de ideias, a menos que eu tenha uma razão para fazê-lo. E a razão nem sempre está dentro de mim, nem sempre eu enxergo essa razão em mim. É necessário que eu preste muito atenção em quem não pensa como eu também. Não para eu deixar de lado o que penso, mas para que eu possa colocar à prova aquilo que penso. Há pessoas que imaginam que uma crença é aquela em que não há lugar para dúvida. E não necessariamente. A autonomia intelectual, mental, ela tem uma outra percepção por trás. Ou seja, a ideia de que você tem que pensar com a tua cabeça. Pensar com a tua cabeça não significa que você pensa só o que a tua cabeça pensa. Significa que você, ao aderir ou recusar uma ideia, ao abraçar ou afastar uma concepção, que isso seja feito com consciência. E não apenas porque alguém falou, porque alguém disse que era assim, alguém sugeriu que deveria ser desse modo. Quem já frequentou alguma das minhas redes sociais sabe que eu a cada 2, 3 dias coloco lá um cartazinho eventual com um pensamentão para a vida e uma dúvida metódica. E aí eu ponho a frase de alguém que nasceu ou viveu naquele dia e escrevo à mão fazendo uma selfie. Será? Será? Esse será não tem a intenção de dizer eu não acredito em qualquer coisa. Esse será tem a intenção de mexer comigo e contigo para imaginar se a minha compreensão daquilo ela é de natureza própria ou se ela é uma entrega sem conhecimento. E nessa hora, a história que aparece na tirinha é que naquela situação, põe a tirinha de novo, olha que interessante, naquela situação eu faço aquilo que é prazeroso, mas eu tiro do filho a possibilidade de, atenção no que eu vou dizer, se libertar do meu conhecimento. O maior prazer que uma professora ou um professor tem, e aqui há várias professoras e professores, é quando você percebe que alguém vai sem você. Vai bem sem você, sem te esquecer, mas vai sem você. Aliás, uma das coisas boas
é quando aqui quem tem filhos ou filhas, ou netos e netas, ou ajudou a criar alguém, no dia que a criança que aprendeu a andar de bicicleta o faz sem as duas rodinhas laterais. Evidentemente que você vai ao lado apoiando, mas há um momento em que ela vai andar sem as duas rodinhas, e nessa hora quem ajudou a fazer até faz o que vou fazer agora. Você senta e fica olhando aqui, ó, com um sorriso tonto no rosto, imaginando aquilo que é bonito, que é alguém ganhar autonomia, isto é, saber fazer por ela.